todos, aqui quem fala é Heriberto Henrique, o editor e CEO da EHS Edições, e estamos iniciando mais um Dica para os Autores. Antes de mais nada, eu peço que vocês sigam a EHS, sigam o nosso canal, compartilhem, deixem o seu joinha, aperta o sininho aí, porque sempre vai ter muita coisa boa no canal. Vamos lá, o papo de hoje, o Dica para Autores de hoje é escrever é profissão. E para escrever é simplesmente qualquer um pode fazer isso, né? Todos podem escrever, basta ser alfabetizado. Para ser escritor precisa ser, mas para ser escritor precisa se profissionalizar. Escrever todo mundo pode, até uma criança que acabou de fazer a sua alfabetização. Mas para ser escritor é preciso se profissionalizar, como qualquer outra profissão. Você, para ser um eletricista, você tem que fazer um curso de eletricista. Você, para ser um arquiteto, você tem que fazer uma faculdade de arquitetura. Ou seja, para ser escritor não é diferente, você precisa estudar. Não tem aquela coisa de nascer concebido, não existe isso. Ah, eu tenho um dom. Como o próprio Raimundo Carreiro fala, não existe dom. Existe aptidão, como muitas outras profissões em que exige aptidão. Atletas, por exemplo, muitos deles precisam ter aptidão para desenvolver aquela atividade física. Então, para ser escritor, você precisa se capacitar. Você pode ter aptidão para escrita, mas antes de mais nada, você precisa se capacitar. O que é se capacitar? Treinar, buscar conhecimento. Não apenas ver a escrita como um alívio para a alma. O que é que eu quero dizer com isso? A gente vive num mercado onde ele parece uma coisa, mas ele é uma coisa totalmente diferente. E muito é em virtude da gente. A gente ainda vê, a gente se comporta às vezes de uma forma amadora como escritor no Brasil. E o mercado brasileiro, ele vai sempre encarar a gente de uma forma amadora, nós escritores. A gente precisa muitas vezes deixar de lado esses estereotipos, essas nomenclaturas, essas coisas que a gente cria, às vezes por fantasia, às vezes por, eu acho legal, eu acho bonito, eu gosto de ler o autor tal e eu acho legal escrever assim, eu acho legal criar isso. Mas você precisa ser profissional, você precisa buscar uma postura profissional na escrita. E você precisa olhar para os outros mercados e dizer, olha, o que é que se faz diferente aqui que a gente não dá certo? O que é que não dá certo no Brasil? Uma coisa que eu queria deixar bem claro é que a gente luta contra um mercado complicado. A gente trabalha para um mercado complicado e a gente luta contra barreiras desse mercado complicado. Eu, como editor, eu sei bem o que é isso. Eu, como escritor, sei mais ainda. E muitas vezes eu tive que entender o mercado que eu estava inserido para adaptar a minha escrita, para adaptar o meu trabalho e ver como é que eu posso me encaixar nesse mercado. O mercado editorial brasileiro, ele esbarra num problema cultural gravíssimo, que ele afeta todas as outras camadas sociais do Brasil. Sabe aqueles problemas sociais que a gente vê de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, virando debate, subindo em palanque político? Segurança, saúde, educação, tudo isso. Isso gira em torno de uma coisa chamada um problema cultural. A gente vive um problema cultural gravíssimo. E a gente não procura olhar e corresponder isso. Tudo no mundo, ele precisa de uma adaptação, de uma formatação. Ele precisa ser revisto e ser adaptado. Inclusive a cultura de um país. Mas a gente, às vezes a gente é muito apegado às nossas raízes, às vezes a gente é muito apegado a nomenclaturas, a códigos de barra, e a gente não quer mudar coisas que precisam ser mudadas. A gente tem uma cultura muito atrasada em coisas e culturas nossas, elas já deviam ser revistas e até deixadas de lado, em prol de um monte de coisa, sistema social, em prol do ambientalismo, em prol do desenvolvimento cultural, em prol do desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente faz uma manutenção de ignorância no Brasil. A gente é um país que a gente exporta, a gente produz analfabetismo funcional. Isso vai desde o formado ao que não teve educação. A gente se nivela muito. Existem pessoas que têm um bom salário, têm uma boa condição social e é extremamente semi-analfabeto. E existem aquelas pessoas que têm uma boa condição social, que vivem num bom estado e são também extremamente semi-analfabetos. Ou seja, a gente, em questão cultural, a gente se nivela muito. Então, apesar das desigualdades sociais, apesar de determinadas classes sociais sofrerem certas desigualdades, eu sou negro, eu sou periférico, e eu sei muito bem o que é falar sobre desigualdade social, a gente se esbarra num monte de problemas sociais que eles são simplesmente taxados como um plano de fundo.
eles não se busca resolver os problemas. Eu preciso levar o livro para a favela, eu preciso levar o livro para a comunidade. E qual o livro que eu devo levar para a comunidade? É o fanzine. É a produção barata, é a edição barata, é um livro contemporâneo. Não adianta eu, como autor, por exemplo, eu sou de comunidade, não adianta eu ficar querendo falar como se eu morasse em um bairro nobre e escrevesse para pessoas acadêmicas. Eu não escrevo para esse tipo de pessoa, eu tenho que escrever para todo mundo. Eu tenho que escrever para aquele moleque que não estudou até a 4ª série, eu tenho que escrever para aquele senhor de 65 anos que não tem educação nenhuma, que mal sabe ler e escrever. Ou seja, eu sou filho de um pai semi-analfabetos. Eu tenho que escrever para que meus pais entendam o que eu escrevo. E não adianta eu lá, me formei, eu sou escritor, faço parte de academias de letras e eu tenho que falar bonito. Não, eu não preciso falar bonito. Eu tenho que falar algo que possa ser entendido, interpretado e reconhecido. Isso é uma grande dificuldade. O camarada está na televisão, assistindo a televisão, e ele não sabe o que o repórter está falando para ele. Ele vai fazer uma interpretação totalmente errada do que foi passado para ele. Existe uma coisa muito grande no Brasil que é uma coisa de telefone sem fio. Isso esbarra, isso ferra com o nosso problema cultural. E onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiro eu tive que explicar tudo isso para vocês entenderem o porquê se lê tanto pouco no Brasil. Não é cultura do nosso país de ler. E nunca isso foi um problema para a sociedade em si. Ela nunca se incomodou com isso. Nem os próprios escritores. Eu conheço escritores, eu convivo com escritores que estão mais preocupados em receber mais um título, mais um certificado. Desculpe aí, né, as academias à parte, mas tem muita gente mais preocupada com isso do que o seu livro vá parar na escola pública e ele venha a ser lido. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. O camarada está mais preocupado em publicar um livro com gramatura, couché, que o livro tenha brilho na capa, tenha verniz, tudo mais, isso, aquilo outro, mas ele acha que aquele cidadão, aquela menina de 20 e poucos anos que gosta de ler, que compra as crônicas de Nárnia, que lê o Harry Potter, que lê a Julia Quinn, que vai nas poucas bibliotecas que ainda tem no país, ele acha que ela vai lá e vai pegar o livro desconhecido. Poemas do Fim do Mundo. Quem é esse autor? Não sei, deve ser bom. Ninguém compra livro por aposta, ninguém faz aposta em livro, ninguém compra para ver se presta. As pessoas compram por indicação ou porque tem um blog, tem um site que diz que o livro é bom. Então, esse autor desconhecido, como é que ele faz para se tornar conhecido? Ele tem que entender que ele tem que ficar no primeiro degrau, não no 10º degrau. Ele tem que baixar a régua dele, entendeu? Ele tem que muitas vezes se nivelar. Ele tem que ele mesmo imprimir 30 livros. Olha lá, Herberto Henrique vai lá, imprima 30 livros do Poema do Fim do Mundo, coisa que eu fiz, e vai na escola pública e doa. É simplesmente isso. Ele vai fazer o quê? Mas eu quero. Não, ele tem que fazer uma edição barata. Livro até 100 páginas, tudo mais. Um conteúdo interessante, entretenimento. O livro, ele é entretenimento. Seja o que for. Nos outros mercados, ele é. No Brasil, a gente quer fazer coisas. Tem autor que não liga para a opinião do editor. Tem editor que não se posiciona, porque está com medo de perder o dinheiro do autor. Tem obra que não é publicada com boa qualidade. Tem obra que é escrita como se estivesse no século XVIII, XIX. Então, tudo isso dificulta muito. Que o aluno leia aquele jovem de 20 e poucos anos, de 16, de 14, de 15, leia o livro e diga, é bom, gostei, vou indicar esse autor para outras pessoas. Então, isso é o principal problema da profissionalização do autor. Dele entender, dele se posicionar, se policiar, avaliar a sua escrita, buscar lapidar a mesma, ficar naquela, eu sou um bom escritor e as pessoas têm que consumir o que eu produzo. Não é assim. Um jogador de futebol, por mais talento que ele tenha, ele tem que ir para o campo treinar. Ele vai cair em uma fase, se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai conseguir produzir. E aí você vai dizer, mas ele é um talentoso, a bola pode pegar no pé dele, entrar e é gol. Sim, isso pode acontecer. Mas ele tem que estar condicionado para jogar uma partida. E o escritor ele tem que estar condicionado para escrever um texto. Ele não pode ter esse bloqueio. Bloqueio, o que é que eu bloqueio do autor? Não consigo escrever, não sei como escrever, não sei como desenvolver o tema. Calma, negão, calma aí. Vai respirar fundo, vai olhar a rua. O teu material de trabalho é a sociedade, é a comunidade. É as pessoas que te cercam, é o teu bairro, é a tua cidade. É as coisas que acontecem no teu cotidiano. É aquela notícia que acabou de sair no jornal. É aquele fato. Você não precisa criar grandes histórias mirabolantes, não.
a população ela está preocupada, ela está interessada em saber a notícia do dia a dia. O burburinho, a fofoca. A gente vive num país que adora fofoca. O brasileiro ele fica horas na frente de uma televisão assistindo entretenimento fútil. Ele fica vendo reality show, pessoas brigando, bebendo, seminus na borda de uma piscina. Isso dá uma puta de uma audiência. As pessoas ficam em canais no YouTube como esse mesmo, buscando entretenimento, palavras de consolo, dicas, informações e tudo mais. E o autor ele tem que entender que ele tem que passar isso. Ele não tem que ficar muitas vezes usando a literatura dele como palanque. Ele não tem que estar preocupado em trazer ideologia para a literatura dele. Ele tem que trazer entretenimento. Se o cara quiser ver discurso, o cara liga a TV, vai ver assistir TV Senado. Desculpe os que usam a literatura para isso. Mas se a autora do Harry Potter estivesse preocupada em fazer discurso no livro, e ela até bota lá umas coisas subtendidas, mas bem esporadicamente, a obra não tinha tido a dimensão que teve. Porque quem ia ler não queria saber de discurso. Ninguém quer ver, se for para ver discurso, eu vou ligar a TV e vou ver o Barack Obama falar. O americano ele não estava preocupado em ver o discurso. Ele estava preocupado em ter um livro em mãos que fizesse ele viajar, fizesse ele idealizar cenários, cidades, lugares, pessoas, sentimentos, razões, emoções, que fizesse ele sair daquele mundo dele que tá uma porcaria, tá uma merda, desculpa a palavra, e for para um mundo legal, um mundo utópico, maravilhoso, onde ele se sinta representado. Então, o desafio do escritor é muitas vezes se colocar na sua própria realidade. Não adianta eu ter um monte de certificados, não adianta eu ter um monte de medalhas se eu não tenho leitores, gente. Não adianta ir lá na minha rede social e botar eu sou escritor, mas eu não tenho leitores. Eu não tenho leitores, eu não vivo de escrever livro. E o mercado americano, o cara vai lá, assina um contrato com a editora diz, Alberto, escreve um livro para mim até novembro, eu quero um romance sobre isso, isso e isso. Por quê? Mas eu queria escrever uma coisa diferente. Mas é isso aqui que vende. O seu público quer ler isso aqui. Tá bom, eu vou voltar para casa, vou sentar numa mesa, vou tomar meu café, vou ficar horas e horas lá na frente do computador lendo. E outra coisa, que é até uma dica que vai ter mais na frente, material de trabalho em mãos, tem que se profissionalizar. Deixar negócio de escrever em celular, coisa amadora, de estar escrevendo em bloquinho, nada. Tem que comprar um computador, como se você fosse aquele escritor. Você não gosta de escrever como antigamente? Então se comporte como quem escreve antigamente. Compre isso aqui, um teclado, um computador, e vai escrever como se fosse a sua máquina de escrever. Escreva como um escritor. Sente numa cadeira, sente numa mesa e digite. Tenha contato com a digitação, com os sinônimos, com as palavras, com os verbos, com os predicados. Tenha contato com isso, com a vírgula, com a pontuação, com a gramática do seu país. Tente passar aquilo que o leitor quer consumir. Se preocupe com o leitor. Se preocupe com o que ele vai entender. Entendeu? E essa é a dica, pessoal. Eu acho que eu fui bem didático sobre isso. Vai ter novas dicas no canal para entender o que é escrever no Brasil, para entender como escrever no Brasil. Mas é muito importante esse pensamento de se tornar um profissional, de entender a escrita de uma forma profissional. Você pode trabalhar num blog, você pode trabalhar para um canal no YouTube escrevendo roteiros, você pode trabalhar na emissora de TV, você pode escrever seus próprios livros, mas você precisa se profissionalizar. Você precisa sair da casa. Às vezes o autor brasileiro está ficando aquela coisa muito nichada de cada um no seu mundo. E o livro ele tem que parar na mão do leitor, não importa como. Faça um fanzine de 30 páginas, chegue para um editor e diz, olha, como é que eu faço um fanzine? Vocês editam para mim, a editora vai dizer, olha, um fanzine até 30 páginas dá para fazer por R$4. Pronto, beleza, R$3, faça lá. Pegue esse fanzine, mande imprimir 50, 100, vá numa escola pública, peça autorização à coordenação da escola. Tá aqui, olha, eu queria doar isso aqui para o ensino médio, estudar, vocês fazerem, lerem, fazerem um sarau. Se voluntaria a fazer um sarau, aí na sala, ler o poema, falar alguma coisa sobre o seu fanzine, sobre a sua obra. Um livro pequeno, livro de grampo, gente. Livro de grampo tem um puta de um valor. Não adianta eu estar aqui com um livro de lombada, com orelha, e não ser lido.
A gente tem que deixar isso de lado, essa vaidade que não está levando muita gente a nada. O Brasil ele tem tão poucos leitores que tem mais editoras e autores do que leitores. A gente tem uma demanda escassíssima. Assim, E o pouco dos leitores que tem, eles consomem a literatura americana, eles consomem a literatura europeia, internacional, porque é o que eles buscam, é o que consegue atrair eles, diferente do que acontece em outros mercados. Por exemplo, os autores espanhóis gostam muito dos escritores espanhóis, porque o espanhol eles preocupam em escrever para o seu público espanhol. E o autor brasileiro, ele muitas vezes ele viaja na maionese, ele quer criar coisas que não faz sentido. Vai muito disso da falta de profissionalização, de entender o mercado e de tentar escrever para esse mercado. Espero que tenha sido bem didático, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode comentar aqui. Não esquece de dar o joinha no canal, não esquece de compartilhar, de curtir, de deixar o sininho aí, que a gente vai ter mais dicas. E dar esse valor à HS Edições aí, que está fazendo esse trabalho bacana. É muito bom estar com vocês aqui, é muito bom estar compartilhando um pouco do meu conhecimento como autor e como editor. E é isso aí. É HS Edições, transformando sonhos em realidade.